No vídeo de hoje vamos trazer o fundo de fundos da Rio Bravo. Trata-se de uma boa opção para aqueles que estão iniciando no mercado e pretendem diversificar com pouco capital. Dois detalhes chamam a atenção para o resultado do fundo, que devem ser pontos a serem considerados pelo investidor: o seu dividend yield e a desvalorização das suas cotas. Confira em nosso vídeo. Se a informação for útil em suas análises, fique à vontade para curtir e compartilhar o vídeo. Temos outras análises em nosso canal. Confira e, se não for inscrito, se inscreva no canal. Bom, vamos começar pelo portfólio do fundo. Um fundo de fundos tem o seu portfólio, em grande maioria, composto por outros fundos imobiliários. A maior posição do fundo é o MXRF11, que representa 8,1% do RBFF. Trata-se de um fundo de papéis que tem obtido dividend yield de 11%. Na sequência, temos o RCRB11, um fundo de lajes corporativas que representa 6% do patrimônio. São imóveis localizados em sua maioria em São Paulo, fornecendo um dividend yield de quase 7%. A terceira posição, com 5,7% do patrimônio, é o LASC11, um fundo de shopping com dividend yield de 7,5%. Seguindo, temos 5,3% do patrimônio em RBVA11, um fundo voltado para o varejo, que paga dividend yield de mais de 12%. São agências da Caixa, Santander e supermercados Pão de Açúcar. Temos também 5,3% do patrimônio em BLCP11, um fundo de logística com dividend yield de 6,6%. Outro fundo de logística, o VILG11, com dividend yield de 8,4%. Tem uma participação de 4,5% no patrimônio do fundo. Temos na sequência o maior fundo de lajes da Bolsa, o BRCR11, representando 4,5% do patrimônio, que tem dado um dividend yield de mais de 9%. 4,2% do patrimônio está com o fundo de papel da Capitânia, o CPTS11, que tem dado um dividend yield de quase 14%. O RBED11, com ativos voltados para a área educacional, tem dividend yield de 11%. São 4,1% em XPLG11, um fundo de logística com dividend yield de aproximadamente 8%. O RBRY11 é o fundo de papel com dividend yield de 13%. O SDIL11 é um fundo de logística com dividend yield de quase 10%. O PVBI11 é um fundo de lajes com dividend yield de pouco mais de 7%. E o KNHY11 é um fundo de papel com dividend yield de mais de 15%. Por último, dos fundos mais relevantes, o XPML11 é um fundo de shopping que paga 7,7%. Ao final do vídeo deixarei um card com nossa playlist de fundos imobiliários. Vários desses fundos a gente já tem análise do canal lá. Resumindo o portfólio, temos mais de 98% do patrimônio em outros fundos imobiliários. Os FIs de recebíveis ocupam a maior posição, com 32,3% do total, seguido pelos fundos de logística, com 23,9%, shopping e varejo, com 20,1% e lajes corporativas, com 17,4%. Ou seja, há uma distribuição até interessante entre as quatro principais categorias de fundos imobiliários da Bolsa. Nesse gráfico, temos a visão da participação de cada tipo de fundo ao longo do tempo. Até por representar maiores dividendos recentemente, percebemos o crescimento da participação de fundos de papel, diminuindo principalmente a participação de fundos de lajes corporativas. Nesta outra visão, temos os perfis de fundos buscados pelo RBFF11. Hoje temos 5% em fundos de alto rendimento, com maior nível de risco, 16% em fundos táticos e 79% em fundos estratégicos. Por fim, temos uma visão dos gestores no portfólio do fundo. A maior participação, com 20%, são fundos geridos pela própria Rio Bravo.
seguidos pela XP com 16%, a 20 com 8% e o BTG com quase 7%. Vamos falar agora do resultado do fundo, que recebeu no último mês um total de 2,1 milhões de reais em proventos vindos das cotas dos fundos que ele possui. Com isso, o fundo distribuiu um total de quase 1,9 milhões em proventos. Pelo histórico de 21 e 2022, o fundo pagou um rendimento entre 47 e 50 centavos. Com esse valor, o dividend yield com o valor da cota do mercado está na casa de 12%. Se considerarmos a cota patrimonial, o valor ficaria em 9%, já que o fundo está sendo negociado abaixo da cota patrimonial no momento. Um ponto positivo que devemos destacar desse fundo é o seu rendimento que tem sido quase que exclusivamente devido às receitas dos seus fundos. Ou seja, é uma receita sustentável e não depende tanto das oscilações de mercado das cotas e negociações de fundo. Existe ainda um valor de 33 centavos por cota de ganhos de capital que ainda não foram distribuídos pelo fundo, que devem ajudar a manter a estabilidade de pagamentos de dividendos. Historicamente, é um fundo que tem pago mais do que os outros fundos da categoria em termos de dividendos. Com a queda dos valores das cotas, o dividend yield foi subindo também. A expectativa de distribuição do fundo é manter rendimentos entre 45 e 55 centavos por cota. Analisando a rentabilidade histórica do fundo, percebemos que a perda de valor das cotas ao longo da pandemia e o processo de subida de juros fez com que a rentabilidade total fosse menor do que o IFIX. O fundo possui um nível de liquidez de aproximadamente R$400 mil diários. Não é dos melhores, mas deve atender grande parte dos investidores. Nesta tabela interessante que o fundo apresenta, vemos o ágio ou deságio do portfólio em relação ao valor patrimonial dos fundos adquiridos. Vemos que o maior desconto em relação ao valor patrimonial é dos fundos de lajes corporativas, que foram adquiridos ao longo da pandemia. Os fundos de recebíveis foram comprados com pequeno ágio. Se compararmos a cota com o mercado, há um desconto de 31% do portfólio todo. O fundo aponta um bom potencial de valorização desta cota nos próximos anos. Agora vamos comparar o RBFF com outros fundos de fundos. Em termos de dividend yield, o RBFF é o melhor dessa lista, com um bom resultado. O fundo está com desconto de 20% em relação ao valor patrimonial, que juntamente com o HGFF é o melhor valor do conjunto. Em compensação, seu dividend yield apresentou queda nos últimos 3 anos em maior patamar dentro dessa lista, como o HFOF, que é o segundo maior fundo de fundos da Bolsa. Em termos de liquidez, entendemos que a liquidez está próxima a outros fundos com patrimônio líquido semelhante. Seu percentual em caixa é semelhante aos fundos que apresentam um menor nível deste indicador. Analisando o histórico geral, houve queda do valor das cotas tanto há 1 quanto a 2 anos de investimento, que impactou no resultado de quem investiu nesse fundo recentemente. A cota está sendo negociada a R$ 51,67, próximos às mínimas das últimas 52 semanas. Este valor está 20% abaixo da sua cota patrimonial. E vamos trazer agora os pontos positivos e negativos do RBFF11. Do lado positivo, ele tem o melhor dividend yield e maior desconto em relação ao valor patrimonial de outros fundos e fundos. O valor da cota está próximo às mínimas históricas. Potencial de valorização das cotas dos fundos de do portfólio e oportunidade de diversificação com pouco patrimônio, que é a vantagem de um fundo de fundos. Do lado negativo, tem um histórico de desvalorização das cotas, nos últimos 2 anos, e a queda do dividend yield em comparação ao dividend yield antes do período da pandemia. Esse é um ponto também que chama atenção para o lado negativo.
E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.